Olá, eu sou o professor Paulo Cotias e estamos juntos para mais uma edição do programa Vanguarda, o nosso ponto de encontro aqui na Jovem TV, a TV mais charmosa e inovadora aqui de Cabo Frio. E lembrando que você que está aí nos curtindo, não tem a Jovem TV, você pode também acompanhar os nossos programas diretamente pela web. Nós temos o canal do Vanguarda no YouTube e nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, e também colocamos o link do Twitter no programa, como também colocamos o link do nosso programa no blog, do blog do Movimento Vanguarda, para você acompanhar sempre de perto, programa a programa, tema por tema, dentro dessa grande perspectiva e grande objetivo nosso, que é trabalhar educação política, cidadania, um pouco de história, cultura, sociedade. Pensar juntos, numa época em que é tão necessário exercitar o pensamento, exercitar a cidadania, e não perder jamais a esperança da construção de uma sociedade mais digna, mais honesta, para todos nós. E lembrando, você que quer conhecer um pouquinho mais o nosso movimento, o programa Vanguarda ele é uma das ações do grande movimento Vanguarda, que é um movimento que trabalha justamente tem por objetivo trabalhar com a transformação das práticas políticas, trabalhar com educação política, trabalhar com cidadania, trabalhar com cultura, que esse é o nosso grande objetivo, formar o político novo, formar práticas políticas renovadas, longe daquilo que a gente já conhece, a corrupção, os clientelismos, os favorecimentos, a precariedade não só do caráter, mas da ação do homem público. Tudo isso são objetivos do movimento Vanguarda, transformar, modificar, construir, sim, uma sociedade democrática, uma sociedade de viés socialista, de viés onde a justiça social realmente alcance a todos. Dá uma olhadinha no nosso site, é só você digitar www.movimentovanguarda.blogspot.com e lá você vai conferir não só as nossas atividades, como também os nossos artigos. O último artigo foi postado no domingo, A Pena da Discórdia, do Valdir Gomes Alves, vai falar sobre a questão da pena de morte, da violência gratuita, das gangues e da justiça com as próprias mãos. Mais razões, menos rojões, um artigo meu também. Tem aqui as nossas comunidades, a rede de ideias, onde você pode mandar as suas sugestões para o Poder Executivo, o Poder Legislativo, sempre colocando aí a sua opinião ou colocando os seus projetos para que a gente possa encaminhar ou mesmo encampar esse projeto em futuras ações políticas do movimento. Você pode também se filiar, fazer parte do Vanguarda, não paga nada. E conhecer as nossas comunidades, Twitter, Facebook, curtir a nossa fanpage. E lembrando, hoje nós estamos aqui com um dos nossos parceiros, da Holanda Von Held Beliene Advogados Associados, eles que ficam na rua Evaristo da Veiga 40, loja 2, em São Cristóvão. Estamos aqui hoje com o Dr. André, ele que vai daqui a pouquinho falar com a gente na parte que é relativa aos seus direitos e deveres. Legal? Então, esse aí é o blog do Movimento Vanguarda para você acessar e conhecer um pouco mais do nosso trabalho, conhecer um pouco mais da nossa militância. E é isso aí, caminhando juntos, nós conseguimos atingir o nosso objetivo, que é a transformação dessa sociedade. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa temática de educação política, justamente pegando a parte das funções exercidas pelos políticos. Nós começamos no programa passado falando das funções do presidente da República e hoje nós vamos trabalhar com uma outra temática. Vamos para o legislativo, o que faz um deputado federal? Importante, porque esse ano é um ano de eleições para deputado federal. E aí você tem que meditar, escolher bem quem você vai votar. Tradicionalmente, nós observamos que os eleitores, eles votam com um certo grau maior de certeza em candidatos a cargos que lhes estão mais próximos. É o caso do vereador, que está mais próximo a ele relativamente, do prefeito, que está relativamente próximo. Mas quando você começa o processo eleitoral de cargos que estão um pouco mais afastados do eleitor, que é o caso do deputado estadual, do deputado federal, então, que passa a maior parte do tempo em Brasília, mesmo com relação aos senadores, presidente da República, então, nem se fala, governador, essa distância
tende a fazer com que o eleitor talvez não reconheça tanto ou a importância ou a aderência do seu voto, né, tanto quanto está aqui, né, pertinho, na sua própria cidade, observando os atos, as declarações ou as omissões dos seus políticos. No caso, temos que resgatar a importância desse voto qualitativo nessas funções, porque elas são decisivas dentro do processo não só democrático, como administrativo do nosso país. Então, hoje, nós vamos conhecer de perto o que faz um deputado federal. Dá uma olhadinha ali na tela. O deputado é o político eleito pelo povo, dentro do sistema proporcional, para representá-lo no parlamento, no poder legislativo. As eleições acontecem a cada 4 anos, sendo que cada estado e o Distrito Federal elegem seus representantes. Os critérios para concorrer ao cargo de deputado são os seguintes: ser alfabetizado, ter nacionalidade brasileira, estar em pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, não estar com os direitos políticos cassados, realizar o alistamento eleitoral, ter domicílio eleitoral no estado para o qual quer concorrer ao cargo, ou seja, pode ser natural de outro estado, mas deve concorrer ao cargo para representar o estado onde vota, estar filiado obrigatoriamente a algum partido político e ter a idade mínima de 21 anos. Então, esse é o perfil de quem pode ser candidato e aonde trabalha, e qual é a natureza da função do deputado. Ele que é eleito pelo povo para representá-lo junto ao Poder Legislativo, no Parlamento. E um dado importante para que a gente possa pensar e valorizar o voto é o perfil de quem se candidata. Esse talvez seja o primeiro grande exercício que você, eleitor, que todos nós que votamos e acreditamos numa sociedade melhor, precisamos perceber. Como, por exemplo, quem é esse candidato? Quem é o candidato a deputado federal que está aí pedindo o seu voto? Quem são esses pré-candidatos? O que eles estão fazendo? O que eles pretendem? Esse é um grande ponto de interrogação de suma importância. Por quê? Vocês vão ver aqui não só as funções, como o perfil do legislador. É uma função muito específica. Então pense bem, eleitor, antes de votar naqueles que estão entrando na vida pública para deputado federal, apenas ou para manter, através de cargos e vantagens, um determinado grupo de pessoas que, porventura, estão fora do poder ou não foram contempladas pelo poder estabelecido, ou estão tentando, através do mandato de deputado, alçar um cargo futuro no executivo, o que mostra que vai ser um grandíssimo prejuízo para o seu voto, já que se a pessoa não quer ser do legislativo, quer ser do executivo, ela vai ocupar o mandato de uma maneira extremamente precária. E com isso, nós vamos ter uma crise de representatividade muito severa. Então, é um ponto que o eleitor tem que meditar. Em terceiro lugar, quais são os projetos e ideias que essa pessoa tem? A que grupos ele está vinculado? A que interesses ele está associado? Para que você possa perceber de fato para onde está indo o seu voto. E você vai ver o quanto custa esse voto para cada deputado mais à frente. De olho na tela aqui de novo, o número de deputados representantes de cada estado é proporcional ao número de habitantes do estado, considerando os dados oficiais fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O número mínimo de deputados por estado é de 8 e o número máximo é de 70. Atualmente, nos dados de 2008, a Câmara de Deputados é ocupada por 513 deputados. Hoje está em torno de 511, tivemos algumas cassações. Os deputados fazem parte do Poder Legislativo, assim como os senadores. Juntos, os deputados e senadores compõem o Congresso Nacional. Os artigos 48, 49 e 50 da Constituição Federal estabelecem as atribuições comuns à Câmara de Deputados e ao Senado Federal. Então, nós vamos agora dar uma olhadinha, né, justamente quais são as funções que eles desempenham. Vamos dar uma olhadinha lá novamente na nossa telinha. Os deputados federais têm como principais responsabilidades representar o povo brasileiro, elaborar leis e fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Também são prerrogativas da Câmara dos Deputados, entre outras coisas, a autorização para instauração de processo contra o presidente e vice-presidente da República e os ministros de Estado, a tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas no prazo constitucional. Então, vocês podem perceber que a função do deputado é uma função, primeiramente, fiscalizar o poder executivo, fiscalizar a presidência da República e elaborar leis. Então, causa uma dor imensa quando o público, seja por descrença, por chacota ou mesmo até por rebeldia,
vota em candidatos como aquele que todo mundo sabe quem é, que falava: você sabe o que faz o deputado? Não, nem eu. Quando eu chegar lá eu descubro. E foi eleito, foi o deputado com o maior número de votos no Brasil, que reflete que a nossa democracia precisa amadurecer. Do mesmo modo, não só aquele, como tantos outros que são eleitos, mas que também sabem muito bem o que vão fazer. E o que vão fazer não é nada daquilo que está previsto na Constituição Federal. Então você que está aí nos assistindo, fica ligadinho. O deputado, não adianta, ele pode passar aí na sua porta, pode entrar na sua casa, ele pode te prometer emprego, ele pode te prometer tijolo, ele pode te prometer uma série de coisas que são ilegais sob o ponto de vista da justiça eleitoral. E ele, obviamente, não vai cumprir, né? Porque o deputado federal tem funções muito específicas e uma quantidade muito limitada de pessoas que ele pode estar diretamente empregando. Então, muito cuidado, às vezes você se empenha tanto na campanha de alguém quando ele já tem o grupo dos assessores dele, né, os 20 e pouco, 25 assessores dele que já vão estar empregados e você acreditando aí, bobo que vai ficar, que vai conseguir uma vaguinha, alguma coisa com o deputado federal. Então você observa que ele tem duas funções que você tem que acompanhar. Ele tem que fiscalizar o Poder Executivo, tem que fiscalizar a Presidência da República, os nossos interesses. E ele tem que elaborar leis que organizem não só a administração, como o dia a dia do nosso país. Leis que abordem temas sensíveis à sociedade, leis que tragam progresso e desenvolvimento. Então essas funções são funções constitucionais e funções elementares de todo deputado. Mas, uma vez eleito, os deputados estão submetidos a uma rotina. Vamos dar uma olhadinha qual é a rotina do parlamentar? A rotina do parlamentar na casa divide-se fundamentalmente em atividades em plenário e nas comissões. Os dias em que há maior atividade na casa são terça, quarta e quinta-feira, quando a ordem do dia, ou seja, quando tem votações, em plenário e trabalho das comissões. Então percebo que nesses dias você pode ligar, né, no seu televisor, lá na TV Câmara, e acompanhar os discursos e as atividades que estão sempre sendo exibidas. Quando não estão sendo exibidas as sessões do plenário, estão sendo exibidos os trabalhos dentro das câmaras, onde estão sendo debatidos assuntos como direitos humanos, como direitos civis, questões ligadas à informática, à economia, à política representativa, vários assuntos que fazem parte do nosso interesse no nosso cotidiano. E o que é a ordem do dia, né, que nós vemos? Acompanhe aqui. A ordem do dia é o momento da sessão em que são analisados e votados os projetos em pauta. Elas acontecem nas tardes de terça-feira e quarta-feira, nas manhãs e de quinta e, às vezes, nas manhãs de sexta-feira também. Neste momento, o trabalho das comissões precisa ser interrompido. Os deputados devem se dirigir ao plenário. Nas segundas e sextas acontecem as sessões ordinárias não deliberativas, sem votações, mas apenas com os discursos dos parlamentares. Então, compondo a ordem do dia, como nós vimos dentro do rito do parlamentar eleito, e além da ordem do dia, nós também reparamos no início que ele tinha um outro trabalho, sem estar apenas vinculado ao plenário. Você lembra qual é? As comissões. Então, vamos ver o que são as comissões. As comissões são órgãos temáticos encarregados de discutir e votar projetos, promovendo, inclusive, debates com convidados. Elas podem ser permanentes ou temporárias. As primeiras, que somam 22, fazem parte da estrutura institucional da Casa. A mais importante delas é a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela qual passam todos os projetos. É nessas comissões que as matérias em tramitação na Casa são analisadas e debatidas pelos parlamentares. Muitos dos projetos em análise na Câmara não precisam ser votados pelo plenário, bastando a votação nas comissões. É o que se chama de tramitação em caráter conclusivo. E lembrando também, né, dentro das comissões é que sai o produto do qual será levado ou para debate ou para aprovação subsequente, muitas vezes sem a necessidade desse expediente. E lembrando que todo o deputado eleito ele tem um compromisso precípuo, né, como nós vimos. Ele tem o trabalho a fazer no plenário, discursando pelos nossos interesses. Se ele tem também que estar participando, ou como membro, ou como ouvinte, ou como colaborador nas comissões, ele também tem mais um compromisso que envolve todos esses aspectos. A frequência
como é que se registra a frequência de um deputado? Olho na tela. Para registrar a presença dos parlamentares na casa, em plenário e nas votações nominais, a Câmara adotou o Sistema Eletrônico de Votação, o SEV. O registro eletrônico é feito por meio da impressão digital do deputado, coletado em postos específicos localizados no plenário. O deputado precisa registrar a frequência na casa todos os dias úteis, de segunda a sexta-feira. O registro da presença é importante para se ter o quórum de abertura das sessões. Nos dias em que há sessão deliberativa, ou seja, sessões com votações, o parlamentar deve registrar presença em plenário, que será utilizada para quórum de abertura da ordem do dia. O registro de presença em plenário dispensa o registro de presença na casa, obviamente, nos dias em que houver sessões, deliberativas. Então, percebam que o seu deputado tem que estar presente. Então, avalie, entra lá no site da Câmara, você pode visitar o portal da Câmara dos Deputados e observar se o seu deputado costuma frequentar as sessões do plenário, costuma frequentar as comissões. Agora, nós vamos dar uma pequena pausa e vamos dar continuidade ao assunto, só que agora dentro do quadro do nosso programa Vanguarda, Seus Direitos e Deveres, com o Dr. André Belliene. André, um grande abraço, é com você, a gente volta já já. Um abraço para você também, professor Paulo Cotias, agradecendo mais uma vez o espaço que o senhor está fornecendo aqui para a gente e mandar um abraço também para os dois advogados que trabalham conosco lá, Dr. Franz de Holanda e Dr. William von Held, estão lá atendendo, trabalhando, em breve farão uma participação aqui também com a gente, mas mediante as agendas que nós temos, é bem complicado sair todo mundo, então, de uma certa forma, tem que alguém cobrir a nossa presença lá, porque é sempre uma honra participar aqui do programa. Então, professor Paulo Cotias, hoje nós vamos falar do poder legislativo, tendo em vista que foi um tema que você adentrou, e o que se entende por poder legislativo? Pelo poder legislativo, de acordo com a tripartição dos poderes, é o poder que legisla, ou seja, no âmbito federal, quem exerce essa legislatura são os senadores e os deputados federais, tá? Então, com que consiste a formação do Poder Legislativo Federal? Ele consiste no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, de acordo com o artigo 44 da Constituição do Brasil, a atual Constituição de 1988. Tá? Os senadores, qual o papel deles? É representar a unidade federativa, ou seja, o que é a unidade federativa? São os estados. E a função dos deputados é representar o povo. Porém, na integralidade, o Congresso em si, a sua formação bicameral, que são as duas casas federais, elas representam a nação num todo. Porque não adianta eu falar que o deputado representa o Estado. É óbvio que ele representa o Estado, também representa o povo. O senador é a mesma coisa. Tá? E a representação legislativa ela é dividida em períodos denominados legislatura. O que é a legislatura? Você vai lá, faz o voto, dá o seu voto para alguém, essa pessoa vai tomar posse no ano seguinte da votação. Essa posse ela vai dar o direito de representar o povo por 4 anos, tá? Por 4 anos. No caso do deputado federal, esses 4 anos ele pode ser exercido com a possibilidade de reeleição. Não tem um patamar estabelecido para não ter mais essa reeleição. No caso do senador, a legislatura de 8 anos. Ele fica por lá 8 anos, não podendo se reeleger no próximo período. Então, assim, ele vai representar o Estado somente pelo período de 8 anos. Tá? E, de acordo com o artigo 57 da Constituição, a sessão legislativa ela vai se reunir anualmente na capital do dia 2 de fevereiro a 17 de julho, tendo uma pausa para as férias dos deputados e dos senadores. E, novamente, após o período de 23 de dezembro, até o dia 1º de fevereiro, é chamado o recesso, tá? Porque o que acontece, até uma crítica minha, assim, saindo totalmente até da alçada do direito, mas o termo que nós estamos passando, na época que nós estamos passando essa contemporaneidade de tanta corrupção que está havendo no nosso país, o gigante acordou de uma certa forma. Então, acredito que quem está representando o povo, que é no caso dos deputados federais, quem está representando a nação, no caso dos senadores, isso falando bem teoricamente, o que eles deveriam fazer? Abrir mão de ter 2 recessos ou 2 períodos de férias.
eles teriam que, na verdade, passar a propor mais até reuniões, ou então tirar, como qualquer trabalhador, 30 dias de férias, ter esse direito, até mesmo remunerado que seja. Mas, de uma certa forma, há muitos projetos de lei na gaveta. Os projetos de leis, infelizmente, eles são votados de acordo com o interesse de cada um. Infelizmente, não tem uma visibilidade de interesse coletivo, sim de interesse individual. Até que ponto que podemos mudar isso? Só podemos mudar isso através do seu voto, votando de uma forma consciente. Até como o professor Paulo Cotias bem falou, você tem que prestar atenção em quem você está votando. Ele vai lá para representar você, representar os seus direitos, representar o seu estado, até mesmo o seu município. Então, assim, não podemos votar por brincadeira. A eleição não é uma brincadeira. Então, é uma coisa séria. A gente não pode votar em um palhaço. A gente não pode votar em qualquer pessoa que não tenha o mínimo de ciência para poder fazer essas leis. Então, professor Paulo Cotias, a gente encerra por aqui. Nós, no próximo programa, dando continuidade ao Poder Legislativo, a gente vai entrar um pouquinho no Poder Legislativo dos estados em específico, tá? Para poder a gente continuar esse tempo e manter uma linha de raciocínio. Eu agradeço mais uma vez o espaço, um grande abraço fraterno ao senhor, professor Paulo Cotias, e que a gente possa continuar essa parceria de sucesso que estamos tendo agora. Então, passo a palavra para você e muito obrigado, agradeço a todos os telespectadores. Um abraço. É isso aí. Grande doutor André, muito obrigado aí por estar abrilhantando essa temática sobre não só a luz do direito, como a luz também das suas opiniões políticas, né? Bem embasadas, bem fundamentadas. E dando continuidade ao nosso papo, já que a gente está falando de deputados federais, de legislaturas federais, vamos dar uma olhada no quadro, se você conhece a quantidade de deputados por partido ou por bloco, dá uma olhadinha aqui no quadro, quem são eles e quem são os líderes. No bloco está pequenininho, mas vou fazer uma leitura rápida aí para vocês. Pelo PT, nós temos 87 deputados na bancada, o Partido dos Trabalhadores, que tem como líder o deputado Vicentinho. O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, vem logo atrás com 75 deputados e tem como líder o deputado Eduardo Cunha. O bloco que envolve o Partido Progressista e o PROS tem o deputado Eduardo da Fonte como líder e representante, com 59 deputados, é a terceira maior força. Logo após veio o PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, com 45 deputados na bancada e o deputado Antônio Embaçaí como seu representante. Já o PSD, o Partido Social Democrático, tem Moreira Mendes, o deputado Moreira Mendes como seu representante, seu líder, com 42 deputados na bancada. O bloco que envolve o PR, o PTdoB e o PRP tem 36 deputados e tem o deputado Antony Garotinho como sua liderança. O DEM, o Democratas, com 26 deputados, tem o deputado Mendonça Filho como representante. O Partido Socialista Brasileiro vem logo abaixo com 23 e o deputado Beto Albuquerque como seu representante. Logo após o Solidariedade, tem 22 deputados, partido recém-criado, começa o troca-troca aí de deputados. Fernando Francischini é o deputado representante. O PDT, o Partido Democrático Trabalhista, vem logo abaixo com 18 deputados, tendo Vieira da Cunha à frente. O PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, tem o deputado Jovair Arantes e também possui 18 deputados. Logo abaixo, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, é a líder dos 14 deputados do Partido Comunista do Brasil. O PSC tem o deputado André Moura e tem 13 deputados em sua bancada, o Partido Social Cristão. O PRB, o Partido Republicano Brasileiro, vem logo abaixo com 10, tendo o deputado Jorge Hilton. O PV tem 9 deputados e tem como líder o deputado Sarney Filho. Olha que legal. O PPS vem logo abaixo com 8 deputados, tendo Rubens Bueno, do Partido Popular Socialista, e o PSOL, o deputado Ivan Valente, e o PMN, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, o PMN, Partido da Mobilização Nacional, ambos com 3 deputados. O PSOL tem o Ivan Valente e o PMN o Francisco Tenório. Isso aí hoje é o quadro que nós temos da magistratura brasileira, quantidade de deputados por partido. E agora vem uma curiosidade importante, nós estávamos falando para vocês a importância de você valorizar o seu voto. Por que valorizar o voto é importante? Porque ele custa muito dinheiro do contribuinte. Dá uma olhadinha na tela. No Congresso Nacional nós temos 513, agora um pouco menos, são 511. Então perceba, além do salário de R$ 26.500 por
por mês, R$ 26.500 por mês, do 13º, 14º, 15º salário. Cada deputado ainda recebe as seguintes verbas: R$ 60 mil para pagar os seus funcionários de verba de gabinete, R$ 15 mil de verba indenizatória, gasolina, hospedagem, alimentação, etc. De 4 a 16 mil somente em passagens aéreas, R$ 3 mil em auxílio moradia para aqueles que não moram em apartamentos funcionais, de 4 a 5 mil para cota postal e telefônica. E em saúde, o deputado e sua família têm reembolso ilimitado de gastos com saúde. Então, aí para você perceber que votar em deputado não é brincadeira. Se votar de brincadeira, essa brincadeira custa mais de R$ 1 milhão por ano para cada deputado brasileiro. Então tem que tomar um certo cuidado, são cerca de R$ 1.400 por dia. Né? Um cuidado muito grande que a gente tem que ter na hora de votar, né, no seu deputado, porque afinal de contas ele custa muito dinheiro para o Brasil, ele custa muito dinheiro para o contribuinte. E pensa bem, eleitor, quando você for dar o seu voto, você vai estar dando tudo isso aí, tudo isso nas mãos de uma pessoa. Você está entregando para ela todas essas verbas, todas essas vantagens e tem que ver se ela vai dar a você essa contrapartida, né? Nós tivemos como fundamentação a Agência Câmara, o Brasil Escola, o Proteste Sabendo, a Constituição, a Wikipédia e o Tribunal Superior Eleitoral. Como o nosso tempo já está acabando, eu queria mostrar para vocês só, dá uma olhadinha ali no quadro, né? Você pode consultar isso na Wikipédia também, todos os deputados que foram cassados, né? Tem que se tomar um certo cuidado. Olha só, na legislatura de 46 a 51, nós tivemos o deputado Edmundo Barreto Pinto, natural de Vassouras, eleito pelo PTB. Ele foi cassado em 49 por posar de cuecas para a revista O Cruzeiro, embora alegasse ter sido tapeado pelo fotógrafo. Aí dançou, né, deputado? Já na legislatura de 67 a 71, são os anos de chumbo, onde os deputados foram todos eles cassados pelo AI-5, Oswaldo Lima Filho, Renato Arché, Bernardo Cabral, Mário Maia, Ney Maranhão, né, o Ney Maranhão do Arena, o restante do MDB, Chagas Rodrigues, João Machado Hollenberg, da Arena, Oséias Cardoso, da Arena, e Maria Lúcia Araújo, aí do MDB, todos cassados pelo AI-5. Na legislatura de 87 a 91, aí nós tivemos deputados como Felipe Scheide, do PMDB, foi cassado por excesso de faltas, mesmo motivo também para o seu colega de partido, Mário Burcharedt. Mesmo modo, na legislatura de 91 a 95, nós tivemos, curiosamente, o Jarbes Rabelo, do PTB, né, foi cassado por endosso a documento parlamentar falsificado, Itsu Takayama, por compra de filiação partidária, ele é do PFL, Nobel Moura, do PTB também, por compra de filiação partidária, o mesmo motivo, tirou Onaireves Moura, do PTB. Carlos Benevides, né, do PMDB, caiu por causa da CPI do orçamento. Feres Nader, de Nova Iguaçu, também CPI do orçamento, ele é do PTB. Fábio Ranhetti, também CPI do orçamento, PTB. A Raquel Cândido, do PTB, mesmo motivo. E o Ibsen Pinheiro, do PMDB, também pela CPI do orçamento. Já na legislatura de 95 a 99, o Sérgio Naia, aquele do edifício Palace 2, né, aquele juiz, PMDB de Minas Gerais, cassado. De 99 a 2003, Talvânia Albuquerque, né, ele foi acusado de envolvimento na morte da deputada Ceci Cunha, a quem ele se substituía, ele é do PFL. E o Debrando Pascoal, ligação com crime organizado e assassinato. Luiz Estevão, do PMDB, foi o primeiro senador cassado da história do Brasil, acusado de desviar 170 milhões destinados à construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. E chegando mais pertinho aqui, já acabando, Rogério Silva, né, de 2003 a 2007, Rogério Silva, do PMDB, condenação da Justiça Eleitoral. André Luiz, do PMDB, extorsão contra o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Paulo Marinho, do PFL, acusado de venda irregular das ações da Companhia Energética do Maranhão. Roberto Jefferson, né, PTB, foi o delator do mensalão, perdeu pelo decoro. José Dirceu, pelo mesmo motivo, ele que é do PT de São Paulo. Ronivon Santiago, acusado de crime eleitoral, do PB.
e Pedro Correia, né? Decorrência do mensalão, ele que é do PPB também. Demóstenes Torres, aí na última legislatura, nossa atual, é do DEM, ligação com Carlinho Cachoeira, e o Natan Donadoni, né? Ele que é do PMDB, por quebra de decoro parlamentar. Então, esperamos ter contribuído aí com vocês para essa reflexão sobre a importância do voto para o deputado federal, quais são as suas funções, quanto custa um deputado, o que ele deve fazer para estar aí melhorando, não só pelas vias jurídicas e também pelas vias políticas, ou seja, atuando na elaboração de leis, na fiscalização, mas também atuando politicamente, representando a você, eleitor, a todos nós, com a sua voz e com a sua presença política no nosso plenário. Eu sou o professor Paulo Cotias, esse é o programa Vanguarda. Demos um ponto de encontro na próxima segunda-feira. Um grande abraço, tchau.